Amen. No capítulo 1, do versículo 1, no livro de Ruth, a Bíblia diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab. Ele e sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimelec, e o nome da sua mulher Naomi. E os nomes dos seus 2 filhos, Malon, Shilon e Eufrateus, da Belém de Judá. E vieram aos campos de Moab e ficaram ali. E morreu Elimelec, marido da Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malion e Shilion. Ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou para os campos de Moab, porquanto na terra de Moab ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Dando pão. Pelo que saiu do lugar onde que estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltar à terra de Judá, disse Naomi às suas 2 noras: idem, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa do seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Naomi disse: tornai minhas filhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Já sou velha para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperaram eles até que viessem a ser grandes, e deter-vos eis por eles? Sim, tomardes marido? Não. Filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas? Portanto, a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz
e tornaram a chorar. E a órfã beijou a sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Peço que acompanhe essa leitura aqui. Aos seus deuses. Sublinha aqui, aos seus deuses, tem um D minúscula. É a Noemi que está a falar isso para as suas noras. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Agora sublinha aqui: o teu Deus é o meu Deus, e compara com aquilo que vem, que nós já lemos no versículo 15. Há um canal de inspiração aqui. Uma profundidade clamando por uma outra profundidade. Amém. 17. Onde quer que moreres, morerei eu, e ali serei sepultado. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que Deus abençoe. A outra parte nós já havíamos lido. Amém. Agora vamos ao profeta ouvirmos o que ele está a falar a respeito desse assunto. Queremos agradecer os nossos engenheiros aqui. Agora essa história começa em algo desta maneira. Como uma mulher amável, graciosa, seu nome era Naomi. Naomi significa agradável. Aleluia. Agradável. Quem não gostaria de estar ao lado de uma agradável? Amém. Ou viver uma vida agradável. Todos nós gostaríamos disso. Mas era o nome desta mulher chamada Noemi, o significado agradável. Elimeleque era seu marido. Significa adoração. Então os dois completavam a adoração agradável. Era a sua família. E veio uma fome na terra de Israel. E o primeiro engano que um judeu poderia cometer seria deixar aquela terra. Deus deu para eles a terra. Quando aquela terra foi dada a Abraão, Deus disse a ele para não deixar aquela terra. E ele cometeu um engano quando desceu e foi a Gerar. Entrou em dificuldade. Um judeu não é para deixar nunca a Palestina. Aquela terra é seu lugar destinado. E eles foram espalhados em todo o mundo. E agora eles estão voltando novamente. Amém. Nós estamos a falar aqui no físico. Quero que vocês já percebam.
Estamos a falar de uma terra física que você pode pisar, que você pode ver os seus habitantes. Uma coisa física que estamos a tratar aqui. O irmão Branham está a dizer que este povo, quando foi dado essa terra, não podia sair de nenhuma maneira. Mas nós ouvimos aqui no livro de Ruth que essa família saiu de Betlém de Judá por causa da fome. Foram para Moab à procura de pão, porque tinham medo que iam morrer. Amém. Vamos. 52. Oh, esta é uma história tão linda que temos aqui esta manhã. Eles estão voltando. Os judeus. Naomi foi tocada ali por causa da fome. Naomi e Elimelec, eles foram até a Moab. Agora, para perceber o fundo da história, para que você, enquanto você escuta, poderá ser capaz de compreender o que é. Agora Moab, os moabitas originaram-se de uma criança ilegítima, a qual era da filha de Ló, após eles terem escapado do fogo de Sodoma pela graça de Deus. Então as filhas fizeram com que o pai ficasse bêbado e viveram com ele como uma esposa. Tiveram uma criança e uma delas originou e trouxe a nação de Moab. Supostamente cristãos, porém eram misturados no paganismo. Estamos juntos, amados? Amém. A origem desta terra Moab foi por meio da filha de Ló cruzar com seu pai e originar um filho. E aquele filho construiu essa cidade de Moab. Não era uma geração legítima essa. Então é por esta razão que tudo estava misturado com paganismo. Eu disse ali que sublinhe as palavras de Noé quando estávamos a ler a Bíblia. Vocês viram que aí tem Deus, mas com letra minúscula, por causa da mistura do paganismo. E veja, deixando a terra prometida, não importa quão ruim estava, a permanência passageira numa terra estranha trouxe problema. E qualquer tempo que um crente sai da sua terra, dada por Deus, muitas vezes na política, esta eleição que vem vindo e assim por adiante, um bom homem pode ser um bom homem, e então ele vai perambula, desviando-se daquelas terras. Como um certo pastor que conheço concorreu para ser prefeito da cidade, e quando ele procedeu assim, saiu de suas terras ministeriais e Satanás o diretor. Isso, temos visto isso. Amém. Hoje não é novidade. Então, 56. Qualquer cristão sai dessas terras. Cristão é aquele que aceita Cristo como seu Senhor e Salvador.
Se qualquer cristão sai dessas terras, bem, vou apenas hoje à noite assentar com os rapazes no salão de snook por algum tempinho. Não ficarei dando nenhum. Tomarei apenas uma bebedinha. Você está fora de suas terras. Volte. Você apenas está marcando seu rumo para um problema. Todo o resto das meninas fumam. Experimentei somente um. Vocês estão fora das suas terras. Não façam aquilo. Permaneçam dentro de suas pátrias. Oh, que bem! Todos aqui me chamam de velho obsoleto. Me chamam de antiquadro. Permaneça ali de qualquer maneira. Aquele é o lugar. Permaneça em Cristo. Noemi, por causa da fome, afastou-se da esteira e foi para Moab, achando pão. Ela não precisava fazer aquilo, porque o resto deles permaneceram em Judá. Belém significa Betel, casa de Deus, a casa de louvores. E eles ficaram lá. E ela afastou-se além com o seu esposo. E os seus 2 filhos casaram-se com as moças moabitas. Mas se Deus tem ordenado que algo seja feito, isto acontecerá de qualquer forma. Esta é a razão pela qual eu certamente creio que na predestinação e previsão de Deus das coisas. Amém. Depois nós achamos lá que a morte atingiu a família. E eles começaram a voltar. Matou os rapazes. Morreram ambos. Os rapazes morreram. E o pai morreu. E Ruth começou a voltar. Orfa e Noemi. Agora desejo comparar nesta manhã Noemi, a senhora mais velha, com a igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa judaica. Ruth, a moabita, uma gentia, sendo a igreja cristã, a nova igreja. Amém. Tem 2 pessoas aqui de linhagens diferentes. Amém. A Noemi era uma judeia. Nós sabemos que essa família, como é que ela originou? Originou através do pacto que Abraão fez, que Deus fez com Abraão. Amém. Deus prometeu a Abraão que daria-lhe um filho. E esse filho veio. Partindo desse filho, saíram 12 patriarcas que constituíram 12 tribos de Judá. É por isso que está a aparecer o judaica aí. Judá, 12 tribos de Judá. Amém. E essa Noemi fazia parte desta família. Essa Noemi tinha que assumir, como Abraão foi dito, para não sair da sua terra. Mas por causa da fome, ela saiu. Amém. Estamos a falar de uma terra física. Mas no nosso tempo isto simboliza no espírito. Amém.
simboliza no espírito. Nós estamos a viver numa terra, numa forma espiritual. Nós cremos através da fé que esta palavra que nós recebemos fomos dada a ela como uma nossa terra, da qual que nós temos que pertencer e viver nela. Amém. Se afastando dela, é a mesma coisa como Noemi fez. Não tem diferença. Amém. Mas para nós, com a Noemi, foi algo diferente. Porque nós não éramos judeus. Como passamos a ser judeus? É por isso que tinha que vir um parente remidor. Nós, como estamos a entrar nessa família, veja ali, o irmão Branham, como está a explicar, disse: Noemi, a senhora mais velha, como a igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa judaica. Ruth, a moabita, uma gentia. Você e eu somos gentios. Amém. Então, estamos a aparecer aqui, mas pela graça, porque essa Noemi, se não tivesse fugido para Moab, como que a Ruth podia vir? Amados, eu quero que vocês entendam isso. Não é uma história ou talvez uma fábula, mas tem um sentido, tem um significado muito profundo. Desde que o próprio profeta explique isso. Amém. Sendo a igreja cristã a nova igreja, e quero aproximá-lo de 4 diferentes pontos de vista. Ruth, tem escrito aqui, Ruth decidindo fazer uma decisão, fazendo uma decisão. Ruth servindo, Ruth descansando, Ruth recompensada, voltando, Ruth fazendo a decisão. Ruth, após fazer uma decisão, então Ruth está servindo. Depois Ruth está descansando. Depois Ruth como recompensada. Agora no caminho de volta, veio um tempo como ela sendo um tipo da igreja ou do cristão, como cada indivíduo representa a nação cristã inteira. Você sabia disto? Você, na sua conduta, na maneira como você age, e o que você faz, você representa o corpo inteiro de Cristo. Você diz: mas eu sou simplesmente um leigo. Aquilo não importa. Quando você toma aquele nome de cristão, você representa a Cristo e a sua igreja. Você deve viver assim. Vocês devem viver como cavalheiros, como damas. Nunca faça as coisas do mundo, porque todos os olhos dos céus e da terra estão lançados sobre você, para representar aquela única coisa. Não importa quão fraco você seja, quão pequeno você seja, segure a sua cabeça corretamente, porque você é um cristão. Amém. 64. Agora, Ruth era pagã, servia a ídolos,
a orfa também era. E elas estavam no caminho voltando com a sogra. Porque ela ouviu que lá em Belém de Judá que Deus tinha tirado a praga e o povo estava tendo pão. Ela tinha estado lá mais ou menos 10 anos. Amém. Aqui o irmão Branham fala do historiador. Podemos subir? Amém. 65. E voltando triste, seu marido morto, seus filhos mortos, com suas noras. Então ela virou-se da vez e olhou sobre elas e disse: por que vocês estão comigo? Agora, vocês não podem fazer nada senão ter dificuldades. Disse: sinto muito que a mão de Deus tenha se virado contra mim. Amém. Pode saltar esse parágrafo, irmão? E vamos para o a seguir. 67. Porém, Noemi pensou: porque a mão do Senhor tem sido tão cruel para mim, minhas noras. Deus tem me lançado fora. Eu sou uma rejeitada. Eu não sei o que foi que eu fiz. Mas sou uma rejeitada. Veja, Deus estava operando o seu programa. Qual é o programa que Deus estava operando aqui? Programa de redenção. Aleluia. Programa para providenciar um caminho para trazer um parentesco remidor. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Enquanto a Noemi estava a lamentar, estava a chorar, estava numa tristeza, mas Deus estava a prover uma outra coisa à frente que é mais boa na vida de Noemi. Naomi payapanga chiunguza chema chitambudzika Mwari anga achitogadzira imwe nzvimbo yechinhu chakazonaka chakanakisisa kupfuura zvanhasi no lugar daquilo tudo que ela perdeu. Zvaitora nzvimbo yezvese zvakarasikirwa nazvo. Porque perdeu seu marido, akarasikirwa nemurume, perdeu seus filhos, akarasikirwa nevanakomana. Mas o irmão Branham diz aqui: asi hama Branham vanoti pano, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Zvose zvinoshanda mukunaka kune avo vanoda Mwari. Não importa o que seja. Hazvine basa kuti zvakadii. Ela disse: iye akati, vocês voltem para sua mãe e achem descanso na casa de sua mãe. Seus maridos estão mortos e vocês são jovens, lindas mulheres. Voltem para o lugar de onde vocês vieram e lá achem descanso. E Deus seja misericordioso com vocês, porque vocês foram boas para os mortos e vocês têm vivido virtuosamente desde que seus maridos morreram. E vocês foram afetados através de mim. Voltem e Deus dê a vocês descanso nas suas casas. Elas choraram. Amém. 70. Ela disse: eu sou velha. Estava a responder o choro, né? Eu sou velha. Porém, se pudesse ter um marido e ter um filho, que adiantaria?
zvaizobatsirei Vocês nunca esperariam por aquele bebê. imi manga musingazomiriri rushova urwu Aquela era a lei naqueles dias. wanga uri murayiro wemazuva ivavo. Amém. Amen. Por isso que nós falamos nos dias de juízo. ndokusaka tichiti mazuva evatongi Nos dias de juízo, mazuva evatongi em que Noemi, junto com seu marido, saiu. ndo mazuva akabva naomi nemurume wake. Os juízes não trabalham sem lei. vatongi havabati basa pasina mutemo. Amém. Amen. Se havia juízes, kana panga pane vatongi é porque havia leis. inyaya yekuti panga pane mutemo. Uma das leis é essa: umwe wemitemo ndeuyu que quando alguém morresse, kana umwe munhu akafa tinha que vir alguém da família paifanirwa kuva neumwe para tomar conta. kuti azotora nzvimbo iyi Para tomar conta. kuti atore nzvimbo yemufi. Aleluia. Amen. Era a lei naqueles dias. wanga uri mutemo wemazuva ivavo. Se um irmão morresse, kana mwanakomana akafa ou se outro irmão sendo solteiro, umwe munin'ina wake ele tinha que tomar a esposa do seu irmão bhachura raifanirwa kutora mudzimai wake para criar um nome para seu irmão morto. kuti aenderere mberi zita remukoma vake. Porém, ela disse: asi iye akati vocês não esperariam por ele imi hamuzogoni kumumirira ou por uyu este bebê. kana kuti rushava urwu. Então voltem naizvozvo dzokai e achem para si mesmas descanso mugozorora kumba kwenyu nas casas dos seus maridos. kumba kwavarume venyu. Voltem dzokai para sua mãe. kuna amai venyu. E órfã, opa tipo da igreja morna, mufananidzo wekereke yakatonhora que uma vez começou akambotanga tipo de igreja akambotanga kereke que não vai até ao fim do caminho. isingazosviki kumagumo enzira. Amém. Amen. Uma igreja que começa, kereke inotanga mas quando as tempestades asi kana madutu surgem, otanga ela dissolve. inobva yafa. Amém. Amen. É o tipo da igreja, ndo kereke iri kuratidzwa apa. a órfã. opa. Amém. Amen. Ela disse: iye akati isso soa muito bem. izvi zvakanaka izvi Estão a ver, né? mazviona zvino. Ela viu a razão. iye akaona kuti zvakanaka izvi Essa velha tem razão. akazviona kuti Mas tem razão mesmo. ndizvo O que here ela está a falar tem lógica. zvinooneka chaizvo kuti zvakanaka. Se nós éramos nora dela, é por conta do filho. kana tanga tivaroora vake inyaya yevanakomana vake. Agora, se o filho morreu, vana vavo vafa vamos atrás dela para fazer o quê? tinomuteerereiko. Pensamento da órfã, ndo mafungiro aopa aya a interpretação da órfã, dudziro yaopa olhar na razão. kutarisa zvinonzwisisika. Deus não olha na razão. mwari haatarisi zvinonzwisisika. Deus não trabalha com razão. mwari hashandi nezvinonzwisisika. Amen. Amen. Foi o que ele mostrou com Abraão, ndo zvakaratidza kuna abrahama com a Sara. nasara. Quando o anjo veio na casa de Abraão, ngirozi payakauya mumba yabrahama a Sara estava dentro da tenda. sara anga ari mukati metende. O anjo estava a conversar com Abraão, ngiro chitaura naabhrahama dizendo ichiti que próximo ano, gore à rinouya mesma hora, nguva ino o mesmo tempo, nguva ino é de passar por aqui, ndichapfuura zvakare pano mas é de trazer um filho para você. ndichakupai mwanakomana. Amém. Amen. Naquela mesma hora, nguva imwe cheteyo a Sara pegou o espelho, sara akatarisa chionioni começou a reparar. akatanga kuzvitarisa Isso tudo já dentro. zvese izvi zvapinda mukati izvi. Amém. Amen. Começou a reparar akatanga kutarisa rugas na cara. mahwinya kumeso Começou a ver akatanga kuona a idade que ela tinha zera raanga naro com aquela conversa, comparando com a conversa que estava a surgir lá fora. achienzanisa nenhoroondo yanga iri kunze uku. Mas mesmo assim, asi zvakadaro lá no oculto, makahwandika pensado daquela maneira, achifunga o zvakadaro pensamento chegou até ao mensageiro. mafungiro akasvika kune mutumwa Porque no final, nekuti magumo ela riu-se. No final, ela riu-se. No final magumo iye akazoseka do seu pensamento, mumafungiro ake ela riu-se. iye akaseka. Amém. Amen. Mas o mensageiro asi mutumwa
perguntou ao marido dela: akabvunza murume wake, por que Sara está a rir? neiko Sara ari kuseka uko? Olhem só, Tarira iwe, esse mensageiro estava do lado de fora. mutumwa anga ari kunze kwetende, Sara estava na tenda. Sara anga ari mukati mwetende. Eu creio que ela não riu mesmo como a gente ri. Ini ndinotenda kuti haana kuseka Se chikwere, calhar sorriu apenas. dzimwe nguwa akangoseka Mas chete. mesmo assim, Asi a imagem dela chiono chake, estava numa câmera. maonero wake, hunhu hwake hwanga huchionekwa mukamera. Amen. Amen. A tua imagem está numa câmera. Magariro ako ari kuonekwa O mukamera, teu pensamento está numa câmera. pfungwa dzako dziri kuonekwa mukamera. Alguém está filmando. Pana ari kukuona iwe, Alguém está vendo. pana ari kukuona. As suas dificuldades estão numa câmera. Matambudziko ako ari kuonekwa, Alguém está olhando. pane akatarisa. Mas você não sabe Asi hauzivi de tudo isso qual será o passo a seguir. kuti pakati pazvo zvose chinhano chinotevera ndechechii. Mas em algum momento Asi pane não mwewa depende da pessoa que está na câmera. hazvienderani nemunhu ari pakamera kwete, Depende da sua decisão. zvinotora sarudzo yako iwe, Depende da sua escolha. tora sarudzo yako. Amen. Amen. A Orfa viu que tinha razão para ela voltar para Moab. Opa akaona kuti zvanga zvakakodzera kuti adzoke kumoabhi, Porque o marido já tinha morrido. nekuti murume anga afa uyu, A nome já era velha. Naomi anga ava Mesmo chembere. se ela pudesse ter marido, Kudai aiwana não murume, ia tempo de trazer um filho crescido e ser marido da Orfa. zvanga zvisingazogoni kuti avape murume aizopiwa Opa. Mas no meio disso tudo que está a acontecer, Asi pakati pezvose zviri kuitika izvi, tem algo que está por pane detrás. zviri kumashure kwezvo. Amen. Amen. No meio de tudo que está a acontecer na tua vida, Pane pakati pezviri kuitika muupenyu tem hwako, alguma coisa que está por detrás. pane zviri kumashure. É preciso que você tenha uma atitude. Zvinoda kuti uve nematarisiro, Uma atitude que te coloca numa posição como a Ruth. zvinokutora kuti uve panzvimbo yakafanana neyaRuti. Amen. Amen. Vamos em frente. Handei mberi. Disse sua sogra voltou para trás. Diz que beijou. Ela beijou sua sogra e voltou para trás novamente. Naizvozvo yakatsvoda vamwe nevake akadzoka kumashure. Aquilo é um tipo de crente morno Zvakafanana nemutende que akatonhora acredita que Jesus é o Cristo anotenda kuti Jesu ndiKristu, e então vira e volta para trás, asi ozotendeuka odzoka kumashure, voltando para coisas quais ele tinha saído. achidzoka kune zvinhu zviya zvaanga ambosiya. Para o homem que fixara seu caminho com os poucos desprezados do Senhor. Pane murume uyu anotarisa mameso ake pane zvinhu zvinozvidzwa zvaKristu, E então virá e volta para trás, iye otarisa kumashure, como um cachorro para seu vômito zvakafanana nembwa kumarutsayo, e um porco para o seu lamaçal, nenguruve kune madhaka como avo, a Bíblia diz. sezvinotaurwa nebhaibheri. Amém. Amen. Agora ela voltou para seus deuses. Iye akadzoka kuna vamwari vake. Muitas vezes nós voltamos para trás para os deuses Kazhinji tinodzoka kumashure kune vamwari vedu, do nosso começo. vamwari vemavambo vedu. Talvez temos olhos de cobiça Dzimwe nguva tine maziso eruchiva para coisas erradas. anochiva zvakaipa, Voltamos novamente a cobiçar. dzoka muruchiva urwu. Talvez temos ídolos de beber, Dzimwe nguva tine zvimupfudzo zvekudhakwa, ídolos de fumar, zvimupfudzo zvekubhema, ídolos de mentir, zvimupfudzo zvekunyepa, ídolos de roubar, zvekuba, todos os tipos de ídolos. zvimupfudzo zvakasiyana-siyana. Confessa ser batizado Toti takabhabhatidzwa e volta novamente. todzoka zvakare. Que coisa triste. Zvinosiririsa izvi. Lembre-se, Tarira, nunca mais se mencionou o nome dela outra vez. hazvina kuzombozvikwa zvakare zita rake kumashure uku. Ela foi excomungada Iye akabva atopatsanurwa zvachose por causa da sua decisão. nekuda kwesarudzo yakatora. A igreja morna, Kereke o yakatonhora, crente morno. mutende akatonhora. Como cada crente representa a igreja, Sekuti mutendi umwe naumwe anomirira kereke. cada americano representa a América. Wese wekuamerica anomirira America. Cada alemão representa a Alemanha. Mugari wese weGermany Cada anomirira Germany. cristão representa Cristo. Kristu wese anomirira Kristu. Amen.
Cada cristão representa Cristo. mukristu wese anomirira kristu. Escute isso. Tererai. Ele voltou suas costas Akadzoka kumashure. para voltar atrás para as coisas que ela tinha saído. Akatarisa akadzoka kune zvinhu zvanga akasiya. Como aquele homem, Semurume uya. até pregadores às vezes tomam o caminho do Senhor. Dzimwe nguva vaparidzi vanotora nzira yaMwari. E quando você fala com eles sobre o batismo do Espírito Santo, Paunotaura navo nenyaya yekubhabhatidzwa kwemweya mutsvene. tolice, Oti ndezvemahara. viram para longe disso. Goenda kure nazvo. Aquilo era orfa. Ndizvo zvakafanana naopa. Fale para eles sobre o nome de Jesus Cristo, Taura kwavari nezita raJesu Kristu. que não há outro nome debaixo dos céus dado entre os homens, Kuti hakuna rimwe zita pasi rinotaurwa pamusoro por paro. meio da qual você possa ser salvo, Kuti rakakodzera kuti ugoponeswa. seja o que for. Zvakamira sei. Você faça em palavras ou em ação. Zvaunoita mushoko nemumabasa. Faça tudo no nome de Jesus Cristo. Ita zvose muzita raJesu Kristu. Se não existe outro nome debaixo do céu, Nekuti hapana rimwe zita pasi pedenga. por meio do qual tu precisas ser salvo. Paunogona kuponeswa napo. Então Pedro disse, Naizvozvo Pita no akati dia de Pentecostes, muzuva repentekosti se desejares ser salvo, mukashuva kuponeswa. arrependa e seja batizado no nome de Jesus Cristo, Tendeuka ubhabhatidzwe muzita raJesu para a Kristu. remissão dos teus pecados. Kuti muregererwe zvinhu zvenyu. É desse jeito que são redimidos. Ndenzira iyi pamunogona kudzikinurwa. E um homem, por causa da popularidade, Munhu nekuda kwembiri não pode sustentar o que a Bíblia disse, haagoni kumirira zvakataurwa nebhaibheri. mas por causa da popularidade, Asi nekuda kwembiri beijará a igreja, anotoda kereke. beija a mensagem, Anotoda mari. beija Cristo Anotoda Kristu. e até logo Oti bye bye. volta para trás, Odzoka kumashure. para a lama de onde ele tinha saído. Kumatope aya akabva kwaari. Órfã, Opa. morna, Akatonhora. excomungada. Obva arambwa. Amém. Amen. Estamos juntos, amados? Tiri tose hama. Essa já foi esquecida. Uyu atokanganikwa uyu. Amém. Amen. Não vai só ouvir mais falar dele. Hazvichabasi kuti. Agora, no 76, 76. o profeta diz assim, Muprofita anoti. mas como eu gosto daquela pequena Ruth, Asi tarirai ndinoda seiko Ruti mudiki uyu. ela tinha que fazer uma decisão. Iye aifanirwa kutora sarudzo. Eu tive que fazer uma decisão. Ndakafanirwa kutorawo sarudzo. O próprio irmão Branham teve que fazer uma decisão. Hama Branham vaitofanirwa kutora sarudzo. Você precisa de fazer uma decisão. Unofanirwa kutora sarudzo. Você não sairá destas portas Hauzobudi mumasuo aya. nesta manhã Mangwanana. sem ter feito algum tipo de decisão. Usina kutora imwe sarudzo. Amém. Amen. Amém. Amen. Você não deixará esta sala hoje, Hauzobudi mumba ino sem mangwananani. que seja um homem ou uma mulher, Usiri murume kana kuti mudzimai. melhor, ou um homem ou uma mulher, Ari nani kana kuti murume kana mudzimai. pior. Yipisisa. Na próxima vez será mais duro Remangwana zvichaipisisa. alcançá-lo, a Zvichaomesa menos que papo. saia melhor. Kusvikira A kuva menos. kuti uve ari nani. Amém. Veio uma prova final na vida dela. Panouya muenzaniso wekupedzisira Veio uma muhupenyu wake. prova final na vida de todos. Panouya muenzaniso E wekupedzisira Ruth muhupenyu tinha que wake. fazer uma decisão, Ruti aifanirwa kutora sarudzo. como a Bíblia diz. Zvinotaurwa nebhaibheri. E a sua sogra disse a ela: Vamwene vake vakati. volta para os seus Dzoka deuses, kuvamwari vako. como sua irmã fez. Samai guru vako. Volte atrás, como os mornos fizeram. Dzoka sezvakaita vakatonhora vaye. Por que você não volta? Seiko usingadzoki. Amém. Amen. O pregador do evangelho, Muparidzi wevhangeri. se você quiser ir, vá. Kana uchida kuenda enda. O pregador honesto coloca isso diante do grupo de pessoas. Muparidzi wechokwadi anoisa izvi pamberi pevanhu. Você faz a sua decisão. Iwe wotora sarudzo yako. Você permanece de pé. Unoramba wakamira. O morno, Akatonhora. o enjoativo,
uyo anosemeswa desequilibrado asina kumira zvakanaka não dirá isso. hazotauri izvi. Porém, servo verdadeiro asi muranda wechokwadi de Deus waMwari o colocará diante de você. anozviisa pamberi pako izvi. Faça uma decisão. Chitora sarudzo. Ruth disse: Rute akati eu irei aonde tu fores. ini ndinoenda kwamunoenda. Teu povo será meu povo. Vanhu venyu vachava vanhu vangu. Teu Deus será meu Deus. Mwari wenyu vachava Mwari wangu. Aonde tu habitares, eu habitarei. Kwamunogarawo. Aonde tu moreres, eu morarei. Pamunofira ndo pandinovira. Aonde tu fores sepultada, serei sepultada. Pamunovigwa ndo pandinovigwa. Aí está a decisão verdadeira. Ndo pane sarudzo yechokwadi apa. Amen. 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 Aí está a decisão verdadeira. Ndo pane sarudzo yechokwadi apa. Senhor, Ishe eu te tomarei como meu Salvador. torai semuponesi wangu. Se a Bíblia diz arrepende-te Bhaibheri rikati tendeuka e sejas batizado no nome de Jesus Cristo, zvonzi bhabhatidzwa muzita raJesu Kristu eu farei aquilo. ndo zvandichaita. Se a Bíblia diz que eu preciso Kana bhaibheri richiti ndofanirwa receber o Espírito Santo, kugamuchira mweya mutsvene eu farei aquilo. ndo zvandichaita. Se a Bíblia me diz Kana que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Jesu Kristu ndiye mumwe chete dzulo nhasi nisto nekusingaperi eu crerei. ndo zvandinotenda. Eu tomarei a Bíblia e Deus Ndichatora bhaibheri raMwari pelo que Ele tem escrito semanyorerwa rakaitwa e o que Ele é. nezvariri. Não importa o que qualquer outra fale. Hazvine basa kuti umwe munhu anoti chii. Aí está a Ruth, a verdadeira. Ndo pana Ruti wechokwadi apa. Ela fez a sua decisão. Akatora sarudzo yake. Ela tinha que voltar para trás ou ir adiante. Aifanirwa kudzoka kumashure kana kuenda mberi. Nós estamos sobre aquelas mesmas terras nesta manhã. Takamira panzvimbo imwe chete mangwanani ano. Ir para trás Kudzoka kumashure ou para frente. kana kuenda mberi. Nunca volte. Usafa wakadzoka. Amen. Amen. Nunca volte. Usafa wakadzoka. Nunca volte. Usafa wakadzoka. Por mais que o caminho seja difícil, Kunyange zvakaoma sei munzira. por mais que as coisas sejam difíceis, Kunyange zvinhu zvakaoma sei. siga à frente. Enda mberi. Amen. Amen. Siga à frente. Enda mberi. Caminhando. Uchifamba Nunca volte. usadzoka Vamos kumashure. para frente. Ngatiende Foram mberi. caminhando à terra prometida. Vakaramba vachienda kunyika Para a terra de pessoas estranhas. kunyika yevanhu. Ruth, tipo de crente atual. Ruti mhando yemutendi wanhasi. Amen. Amen. O que é o crente? Chiko mutendi. Quando ela ou ele sai, Iye akabuda a pessoa do mundo, munhu wepanyika. ele vem entre crentes cristãos. Iye anouya pakati pevatendi. Mulheres que fumavam, bebiam Madzimai ai e jogavam bralhos em sociedades e assim por adiante. mukati umu. E tinham todos os tipos de coisas extravagantes Vane zvose zvekuenderera izvi. e parecendo com alguma espécie de pássaro com a plumagem toda encarampinhada. Akaita seshiri ine mapapiro akangonyangarika. Porém agora Asi zvino ela está mudada. iye ashanduka. Ela tem feito a sua decisão Akatora sarudzo yake para ir com Deus. kuti aende naMwari. Agora ela vem no meio de um povo que não acredita naquelas coisas. Zvino anouya pakati pevamwe vanhu vasingatendi mune zvinhu izvi. Ela é uma estranha. Munhu wechieni Ela tem que andar como uma peregrina. anofanirwa kufamba semuyeni. Ela não conheceu os seus costumes. Iye haazivi tsika dzake. Eles todos estão estranhos. São estranhos para ela. Vose vanoita sevechieni kwaari. Ela não sabe o que Iye fazer. haazivi zvekuita. Aquilo é o que Ruth tinha que fazer. Ndo zvaifanirwa kuitwa naRuti. Aquilo é que você precisa fazer. Ndo zvaunofanirwa kuitawo. Aquilo é o que eu preciso fazer. Ndo zvandinofanirwa kuita. Quando eu aceitei a Cristo, Pandakagamuchira Kristu fui tocado para fora da minha própria casa. ndakabatwa kubuda mukati memba yangu. Quando eu aceitei a Cristo, Pandakagamuchira Kristu meus amigos, shamwari dzangu dzichirume amigas, nedzechikadzi todos me deixaram. vose vakandisiya. Eu fui com um grupo de pessoas idosas. Ndaifamba nevanhu vechikuru.
que tinham o Espírito Santo e acreditavam em Deus, serviam a Ele. As moças que estavam lá naquela igreja eram diferentes das moças com as quais eu andava. Elas pareciam diferentes. Elas agiam diferentes. Elas eram estranhas. E eu tinha medo delas. Elas eram um povo diferente. O irmão Branham confessando a sua decisão. Amém. Amém. 84. Aquilo é o que Ruth tinha que fazer. Ela tinha que sair do seu próprio povo, ir para um outro. Ela era convertida. Ela fez uma decisão. E você faz uma decisão. E você precisa fazer uma escolha. Você quer voltar para as coisas do mundo? Ou você quer continuar com Deus? Você deseja agir como o mundo? O resto deles? Então beija a Cristo até logo. Amém. É duro isso. Amém. Mas para essa redenção se completar, precisa também da escolha de cada um de nós e da decisão de cada um de nós. Amém. Volta, porém, se você deseja tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor, segue firme na mão imutável de Deus, não obstante ao que o resto do mundo diga. Você segura firme. Deus diz isso. Isto é a verdade. Eu creio nisso. Embora eu não possa fazê-lo manifestar em minha vida, Deus disse assim. Eu creio nisso. Eu seguro bem. Foi daquele mesmo jeito que ela fez com Naomi. Eu não te deixarei. Eu irei aonde tu fores. Teu povo será o meu. Do jeito que eles agem, eu agirei. Do jeito que elas fizerem, aquilo eu o que farei. Estamos a perceber aqui? Aquilo é o que farei. E o que eles comem, aquilo comerei. Aonde tu moreres, morerei. Aonde tu fores sepultada, serei sepultada. E o Senhor faça mais comigo se eu falhar em qualquer ponto. Aquela é a verdadeira, a decisão exata. Deus quer decisões claras de sua igreja. Amém. Bem, Senhor, se tu apenas me abençoares, eu farei isto para mim. Farei assim e assim. Isso não é uma decisão. Amém. Não é uma decisão. Você não pode acreditar a existência de Deus só pelas bênçãos que Ele vai derramar para ti. Apesar que na sua palavra Ele diz: procurai o reino de Deus e a sua justiça. E o resto será multiplicado. Uma coisa é multiplicada porque já existe lá. Amém. A tua bênção já está lá.
ropafadzo rako ratove ipapo. Não precisa de um esforço. Hazvidi kuti uiwedzere simba. É preciso que você apenas tome uma decisão e uma escolha certa. Zvinongoda kuti utore sarudzo, usarudze chinhu chakanaka. Amen. Amen. Vamos correndo. Ngatimhanyei. Deus, não me importa o que tu faças comigo. Ishe handine basa nokuti munodiko neni. Serei assim mesmo. Ndichangoda. Se morrer está bem. Ndikafa zvakangonaka. Viva ou mora. Ndikafa ndikararama. Ou que seja que for. Zvichangoitika izvozvo. Se eles rirem de mim, vakandiseka ini, me criticarem, vakandinyomba, não faz diferença nenhuma. hazvisiyani. Eu irei do todo jeito. Ndichangoramba ndichienda. Essa é uma decisão clara. Ndosarudzo yakajeka iyi. Como Rebeca fez antes que visse Isaac. Zvakaitwa naRibheka asati aona Isaka. Seus pais disseram: vabereki vake vakati, deixa a moça responder. siyai mhandara A ipindure. moça ela é de idade. Mhandara yava nezera Deixa rakakodzera. ela responder. Siya E azvipindurire. ela disse: eu irei. Iye akati ini ndinoenda. Decisão clara feita rapidamente. Sarudzo yakajeka yakaitwa Ela apegou-se àquilo. akabatirira ipapo. Isso foi o que a Ruth fez. Ndo zvakaitwa naRuti. Mas Orfa voltou para trás. Asi opa akadzoka kumashure. Eles caminharam para frente. Vakafamba vachienda mberi. Ruth no seu coração não sabendo aonde ia. Ruti mumwoyo yake anga asingazivi kuti ari kuenda kupi. E aí, porém, um tipo de igreja, Zvakafanana nekereke. nós peregrinamos como Abraão. Tinofamba saAbrahama. Peregrinamos numa terra estranha, entre povo estranho. Tiri kufamba munzvimbo yechiyeni pakati E pevaeni. ela prosseguiu a lei e finalmente ela veio até a sala e o lugar para onde Noemi estava trazendo. Akangoramba achitevera naizvozvo akazosvika panzvimbo paaiudzwa naNaomi. E o que foi que ela achou? Iye akawaneiko? Todos batendo as costas e falando: Vanhu vachimubhabhadzira vachiti, Ruth, nós estamos alegres em tê-lo aqui. Ruti tiri kukufarira pano. Ela encontrou, foi desacordo. Zvaakasangana nazvo. Ela encontrou algo mal. Akasangana Ela nezvakaoma. encontrou aborrecimento. Akasangana E nezvakaoma. pregadores que lhe falam que a vida cristã é um caminho florido, Vaparidzi vanokuti upenyu hwechikristu upenyu hwakanaka tranquilo hunongofadza e chete sem preocupação. zvisina matambudziko. Ele está enganando. Ari kukunyengera uyu. Ele nunca aceitou aquela experiência por si mesmo. Haasati ambowana upenyu uhu pachake. O mundo te odeia Nyika inokuvenga. e o povo irá te odiar. Vanhu vachakuvengawo. Você precisa tomar um caminho com os poucos desprezados do Senhor. Unofanirwa kutora nzira yevanoshoreka vashoma E vashe. deixe os outros rirem de você. Wosiya vamwe vachikusekava. Te critiquem. Vachikunyomba. Qualquer outra coisa. Nezvakangodaro. Você precisa ser diferente. Unofanirwa kuva wakasiyana. Você é nascido de uma outra nação. Wakazvarwa kune imwe nyika. Amen. Amen. Você é nascido de uma outra nação. Iwe wakazvarwa kune imwe nyika. Qual é essa nação? Ndeipiko nyika iyi? Nação cristã. Nyika yechikristu. É verdade ou não é verdade? Ichokwadi here? Tem uma canção que o coro costuma cantar aqui. Pane chimbo chinosimba. Nós somos o quê? Tiri chii? Nós somos o quê? Tiri chii? A geração eleita. Dzinza rakasarudzwa. Amen. Amen. A Ruth já era uma pessoa diferente. Ruti anga ava munhu akasiyana. Ela foi em diante. Akaenda mberi. Ela não ficou desapontada Haana kukatyamadzwa por tudo o que ela encarou, nezvaakasangana nazvo. mas teve coragem de ir mais adiante. Akada kuramba achienda mberi. Agora, escute, Teereresa. tem uma história aqui muito linda que o irmão Branham vai nos contar Pane nyaya inoropafadza sobre da sua e a minha decisão. pamusoro pesarudzo yako neyangu. Irmão, achou a tempestade que se aproxima? Mapawana here dutu riri kuuya. Oh, Deus lhe abençoe. Marakuropafadzei. Vamos começar no parágrafo 26. Ngatitange pana 26. A tempestade que se aproxima. Dutu riri kuswedera. Cada um de nós sabe o que é tempestade. Tose tinoziva nezvedutu. Há pouco tempo ficamos abalados com uma notícia que vinha um ciclone chamado Gizani.
Gezani. Takazunguzika mazuva apfuura yachinzi pariko yadutu rinonzi Gezani. Já sabiam pelo caminho por onde Gezani ia passar. Vaitoziva nzvimbo nenzira ichafambwa naGezani. Disseram que Gezani vai passar pela Gaza. Chinzi ichapfuura nekuGaza. Depois dele passear a Gaza, yafamba muGaza. ia entrar em Nhambane. Yopinda muNhambane. Depois de entrar em Nhambane, yabva muNhambane. para vir passear também na cidade da Beira. Yombofamba muno muBeira. Eu nem imagino quando essa notícia soou. Ndinofungidzira kuti nhau iyi payakasvika, Não houve ninguém que ficou tranquilo, nem eu mesmo próprio. hakuna akazorora, kunyangwe neni zvangu. Apesar que estava a organizar uma viagem para sair, Kunyangwe ndanga ndichigadzira rwendo rwekuti ndibude, mas com um coração dentro, asi ndine moyo mukati, outro coração fora. mumwe kunze. E a família quando ficar, Muri paichasara, se essa tempestade aparecer, dutu rikarova iri, como é que vai ser? zvichazoveiko? Amen. 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 Mas parece que há um versículo que eu lancei no grupo da igreja. Zvinoita sekuti pane vhesi yandakakanda muboka rekereke. Este me encorajou tanto. Zvakandisimudzira chaizvo izvi. Amen. Amen. Este me deu coragem. Zvakandipa ushingi. Se você ficar, Kana ukagara, se Deus tem plano de destruir, Mwari kana ane urongwa mesmo kuparadza, você aqui, Ele vai destruir. kunyangwe uri pano anoparadza. Mas se você viajar, Ukafamba, se Deus tem plano de destruir, Mwari kana ane urongwa kuparadza, mesmo assim Ele vai destruir. Mwari vachangoparadza. Mas nessa destruição, Asi mukuparadzwa uku, se Ele tem plano contigo, kana ane urongwa newe, vai preservar você achakuchengetedza e vai iwe preservar a sua família. nemhuri yako. Amen. Amen. Porque foi isso que Ele fez lá no Egito. Nekuti ndo zvakaita muIjipita. Quando houve um aviso, Pakaziviswa devia-se que colocar o sangue nos umbrais das portas, kuti paifanirwa kuiswa ropa pamadziro emusuo, porque vinha uma tempestade, nekuti paizouya dutu, vinha um anjo da morte paiuya ngerozi que yerufu podia ferir o primogênito de cada casa. ichizorova matango emumba. Amen. Amen. Aqueles que receberam a palavra, Vakagamuchira shoko vaye, eles ficaram seguros vanga vakasimba que o anjo pode vir. kuti ngirozi inogona kuuya zvayo. Já pusemos o sinal. Taisa chiratidzo Por quê? nemhaka yei, Quando os anjos pudessem descer ngirozo e visse aquele sinal de sangue, ichione chiratidzo ichi, não podia ferir o primogênito daquela casa. yanga isingazourai dangwe remumba iyi. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. E eu despedi os irmãos aqui. Ndakaoneka hama pano, Eles oraram por mim. mukanamata pano, A oração foi recebida. munamato kagamuchirwa, Eu me viajei. ndakaenda Tudo tranquilo. zvose zvakanaka, Até voltei. kusvika ndichidzoka Tudo sob controle do próprio Deus. zvose zvakagadziriswa naMwari. Amen. Amen. Amém. Amen. Vamos, já está aí. Zviripo izvi, Diz que um certo habitante mugari umwe se mantinha em contato com o rádio para saber das tempestades. mumwe mugari aigara akateerera redhiyo kuti anzwisise E nezve, ele era um cristão iye anga ari mutendi weshoko, muito bem conhecido. ainyatsozivikanwa. Ele ouviu que estava se aproximando o grande tufão Iye akanzwa kuti kwaiuya dutu guruguru que vinha destroçando as árvores raizopunza miti, e avisava a todos que fugissem a um lugar seguro. akadzivisa vose kuti vatizire kwakasimba. Então este homem Naizvozvo munhu pensou em seu vizinho, akafunga o nezvemuvakidzani qual wake. era um avicultor. Iye anga aichengetedza huku, Tinha sua granja de galinhas, anga ane chikwere chake chehuku, tinha vários galinheiros, anga ane huku dzakawandisisa, edifícios muito frágeis, zvivakwa zvisina kunyanya kusimba, e as encumadoras e demais coisas. izvo zvaitsosonyesa mazai E enfim, nezvakadai. tudo o que esta família tinha, Zvose zvanga zvine mhuri iyi tinha investido nessa granja. anga zvikoya mune chikwere ichi. Então o cristão correu rapidamente em seu carro Naizvozvo mutendi uyu akamhanya mumotokari yake, e parou frente do portão da granja, akamira mberi kwechikwere ichi, desceu akadzika, e gritou ao vizinho: akadaidzira kune muvakidzani, olha, tarira, toma todos os patinhos, os pintainhos, tora nhiyo dzako dzose e coloque-os em seu sotão. uise pasi
Logo venha tu e tua família aqui conosco, porque se aproxima uma tormenta que vai acabar com tudo isto. Amém. 27. E o outro ficou olhando o rio e disse: são puras tonterias. Eu os tenho ouvido fazer esses prognósticos desde muito e jamais tem sucedido. Então o vizinho cristão estava tão alarmado que lhe perguntou: porém, que tal se chegar agora? E todos nós temos ouvido essa classe de comentário com frequência. Sim, eu tenho ouvido que isto e aquilo vai suceder. Porém, num desses dias, assim mesmo vai suceder. E nos convém pôr atenção a todo aviso. Porém, este homem disse: eu não tenho tempo para tais tonterias. Eu tenho trabalho aqui com as galinhas. Eu não tenho tempo para isso. Então o vizinho lhe disse: olhe, no nome de Deus, deixe essas galinhas e venha comigo, tu e tua família. E se não creres, pelo menos permita que venha a tua família. E o outro lhe respondeu: não vou permitir que minha família se agite por causa de uns quantos avisos radiofônicos. Eu tenho decidido que os meus filhos viverão, eu vivo. Minha esposa vai ouvir a mim, porque eu sou quem manda nesta casa. Ela vai dar atenção a mim. Assim sendo, eu não vou permitir que meus filhos sejam molestados por esta classe de tonterias. Amém. Então o vizinho se encontrava sem palavras. Entrou em seu carro e se foi para sua casa. Desceu ao porão. E então ele, de repente, a nuvem estava por cima. Assim mesmo é como chega o juiz. Vem de repente. E a gente fica assombrado de como pode chegar tão rápido. Eu tenho visto a homens cruéis que antes haviam amaldiçoado a Deus, caíram de joelhos e clamarem: como podes me tratar desta forma? E no momento ficou desfeito todo o seu fundamento. Convém dar atenção ao aviso. Amém. Você talvez se porá a rir do mensageiro. Amém. Talvez poderá até mesmo matá-lo. Porém não pode matar a mensagem. Isso seguirá como se nada houvesse acontecido. A mensagem de Deus é eterna. Suas palavras jamais falharão. Saulo de Tarso conseguiu que apedrejasse a Estevão. Porém, através de toda a sua vida, até quando se entregou a Cristo,
Desde então não pôde apartar-se daquela mensagem. Eu vejo ao céu aberto e Jesus à destra de Deus, ali mesmo. Algo se apoderou dele. Não foi o mensageiro, mas a mensagem que trazia. Amém. Quando a tempestade varreu toda aquela região, levou o agricultor e toda a sua granja. Jamais puderam encontrar seu cadáver. Sua esposa estava tão temorosa. Morava ali perto do lago Okeechobee. E o nível das águas começou a subir, sendo que o tufão levantava a água desde o profundo do lago. Por isso esses lugares são tão perigosos, porque são profundos e logo os barcos se agitam. E as ondas se levantam e afundam os barcos. Chegam as tempestades, chupam água e as levam a longas distâncias. E a mãe, vendo que não havia mais esperança, fez subir seus filhos ao teto. Conseguiu subi-los ao teto, agarrando-se à chaminé da casa. Logo também os animais quiseram subir ao lugar seco, e entre eles vinha a víbora da água. Nyoka é uma fura. Amém. Eu creio que esse animal é ainda mais perigoso que a víbora cascavel daqui. Estas serpentes vinham buscando segurança e também subiram ao teto. Esta mulher, por haver dado ouvido a seu esposo e não haver dado atenção aos avisos, teve que golpear e pisotear muitas serpentes. Mas por fim ficou atônita, olhando indefesa, enquanto aquelas serpentes malignas picaram a seus filhos, até que todos morreram ali sobre o teto. E a própria mãe foi tão picada que também morreu. Assim foi como se deu toda a história. Depois que passou a tempestade, saíram a investigar, buscando sobreviventes. A encontraram ali sobre o teto com seus filhos a seu lado. Convém dar atenção aos avisos. Amém. Amém. Estamos que parágrafo aqui? 36. Vou tentar acelerar um pouco. Vamos no parágrafo 40. Parágrafo 40. Vou terminar já. Amém. Parágrafo 40. Parágrafo 40. Ok, parágrafo 40. O que o profeta diz aqui?
Eu ainda creio que temos muitas ênfases. Ndinotenda kuti tine kusimbisisa No ensaio de sermões, em lugar de vivermos os sermões. tinonyanya kusimbisisa mukudzidzisa kunze kwekuti tirarame dzidziso. Seria muito melhor se vivêssemos nossos sermões. Zvanga zvakakosha kuti tirarame zvatinoparidza. Assim cada um de nós seria um ministro. Umwe naumwe wedu naizvozvo aizova muparidzi. É muito melhor você viver um sermão em lugar de pregar um sermão. Zvakanyanya kukosha kuti urarame mharidzo kunze kwekuti uparidze mharidzo. A Bíblia diz: Bhaibheri rinoti sois cartas escritas, muri tsamba dzakanyorwa conhecidas e lidas por todos os homens. dzinozivikanwa nekuverengwa nevanhu vose. Então, é muito melhor viver um sermão. Naizvozvo zvakanyanya kukosha kurarama mharidzo. O pecado é por quanto você não crê. Chivi chinouya kana iwe usingatendi. Amen. Amen. Parágrafo 57. Parágrafo 57. Parágrafo 57. Rima 57. Hoje em dia, Nhasi Jesus é a porta do redil das ovelhas. Jesu ndio musuwo wechirugu chemakwai. Ministros do Evangelho estão de pé nessa porta. Vaparidzi vemharidzo vari pamasuwo vari pamasuwo Rogando à congregação que entre ao lugar seguro. vachikumbirisa vateereri kuti vapinde panzvimbo yakasimba Sem dúvida, vasingapokani. houve muitos que riram e criticaram de Noé. Vakawanda varipo vakaseka nekunyomba Noa. A Bíblia ainda diz que houve zombadores. Bhaibheri rinoti variko vaimunyomba. E eu posso ouvir que diziam algo assim: Unogona kunzwa kuti vaiti Noé, Noa, se tu não tens melhor entendimento kana usingazwisisi, que isto, então é melhor ficarmos em casa. kana usingazwisi kuti chii ichi, zvakakosha kuti ugare kumba. Amen. Amen. 58. América é o mundo de hoje. Em dia. Amerika nenyika yanhasi Não tem desejos de evangelho. havafariri mharidzo, Desejam mais diversão. vanonyanyofarira nhandaro. Tem que ter algo para entretê-los. Panofanirwa kuva pane zvinovatandadza, Muita música extraordinária yakangodaro-daro ou algo assim. nezvakadaro. Tem que ter alguma classe de festa Panongofanirwa kunga pane mabiko ou assado de carne. kana kugochwa kwenyama Todas essas coisas nezvakadaro izvi estão bem, zvakanaka, porém fora da igreja. asi kunze kwechechi. Mas a igreja é onde deve ser pregado o juízo Asi mukereke ndo munofanirwa kuparidzwa utongi e o poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. nesimba rerumuso rwa Jesu Kristu, E o aviso que o juiz começa na casa do Senhor, nechiziviso chekuti kutongwa kunotangira mumba yashe, não as festas, kwete mabiko mas o juiz. asi kutongwa. 59. Ló recebeu o seu aviso, Loti akagamuchira chiziso e chake, quando chegaram os anjos, pakauya vatumwa, ainda que ele não soubesse que eram anjos, kunyange anga asingazvi kuti vanga vari vatumwa, quando eles chegaram a esse lugar, vakasvika panzvimbo iyi, sua mensagem para Sodoma era: shoko ravo kusodhoma ranga riri rekuti saiam deste lugar pecaminoso. ibvai munzvimbo yechivi iyi. Deus tem provido uma via de escape para vocês saírem deste lugar pecaminoso. Mwari agadzira nzira yekuti imi mubve panzvimbo ino yechivi. Jesus disse, Jesu anoti assim como foi nos dias de Sodoma, sezvazvanga zviri muzuva esodhoma, notem tarira que a classe de vida estava vivendo. kuti upenyu hwairarama ndehupi. E Jesus comparou aquele dia como o nosso ansi pecaminoso. Jesu akaenzanisa zuva iroro seredu rino rezvivi. Note como foi quando Ló foi para avisar a seu povo. Tarira kuti zvanga zvakamira sei
Loti pakazivisa vanhu vake, riram dele, akasekwa, zombaram dele. akanyombwa. E diz que os pecados da cidade afligiram sua alma justa. Zvichinzi zvivi zvenyika iyi zvaitambudza mwoyo wake mutsvene. A mensagem daqueles anjos não teve nenhum efeito nessa gente. Shoko revatumwa ava harina kubatsira kuvanhu ava venyika iyi. Porém, rogaram que saíssem, porquanto o juízo estava para cair sobre aquela cidade. Asi vatumwa vakakumbirisa kuti vabude nekuti kutongwa kwakasvika muguta iri. Deus ia deixar cair uma tempestade de fogo Mwari anga achidonhedza dutu remoto sobre aquela cidade. paguta iri. Porém, eles rejeitaram caminhar, Asi vakaramba kufamba, rejeitaram sair, vakaramba kubuda, estavam muito satisfeitos com seus pecados. vanga vachigutsikana nezvivi zvavo. A gente de hoje em dia parece que está tão acomodado no pecado. Vanhu vemazuva ano vakagadzikana zvavo nezvivi zvavo. Desde que tenhamos um carro novo, Kana tine motokari itsva, desde que possamos comer 3 vezes ao dia, kana tichidya katatu pazuva, ou possamos dormir numa cama limpa, kana tichirara pamubhedha wakachena, tudo é maravilhoso. zvakangonaka zvakadaro. Estaria muito em ordem. Zvese zvinenge zvakanaka. Porém, nós esquecemos Asi tinokanganwa de Deus quando nos vê a prosperidade dessa maneira. tinokanganwa Mwari kana kubudirira kwatisvikira zvakadai. Nós, os pregadores, todos os cristãos, Isu vaparidzi nevakristu vose temos tomado tanto interesse no programa de levantar nossa igreja e talvez obter um lugar melhor. tinonyatsobatikana nekusimudzira kereke yedu nekusvika pane imwe nhanho iri nane. Ou andamos buscando melhores bancos. Tichitsvaka zvigaro zviri nane. Vocês sabem o que eu digo? Munoziva zvandotaura. E ao fazer essas coisas, Tichiita zvinhu zvakadai, temos deixado ao lado as coisas principais: tiri kusiya parutivi zvinhu zvakanyanyokosha. o juízo, Kutongwa, a justiça, kururama, o poder do Espírito Santo, simba remweya mutsvene, a ressurreição, kumuka kubva kwakafa, o juízo eterno. kutongwa kwekusingaperi. Amém. Amen. Estamos juntos, amados? Tiri pamwe chete. Um parente remitor. Mudzikinuri wehama. Vamos abrir no livro de Ruth Ngativhurei bhuku raRuti 4, chitsauko chechina versículo 13. ndima yegumi Falamos muito desta Ruth e o que aconteceu quando ela chegou lá em Betel de Judá. tataura zvakanyanya pamusoro paRuti, chii chakazoitika asvika kubheterehema yejudha. Amém. Amen. A igreja está cansada? Pane asvika. Amém. Amen. A congregação está cansada? A Maneta, congregação está cansada? maneta here. Estou vendo um silêncio. Tiri kuona kunyararisa. Amém. Amen. Estamos todos juntos aqui. Tiri pano tose. Ainda podemos caminhar. Tiende mberi here. Já estou a terminar. São 2 versículos só que eu vou ler para dar ênfase à nossa mensagem. Taakupedza ndine ndima mbiri chete dzekuverenga tonyatsosimbisisa mhari dzedu yana. Amém. Amen. Quando você está na machamba a culimar, você não pode culimar só deixar. Você tem que pegar aquele capim, bater no cabo, bater até sair toda aquela areia da raiz, sair. Kana tichirima tinofanirwa kusakura tobata uswa huya tonyatsorova kusvika ivhu rese rabva pauswa huya. Amém. Amen. Enquanto você está culimando, aquela raiz já não tem terra. Paya paunenge uchirima wabvisa uswa huya husisina mavhu. Com a força do sol, aquela raiz vai murchar e aquele capim morre. Nesimba rezuva uswa huya huchasvava, hwoma, hwofa. Senão vão dizer que assim quer chegar até aonde? Já estou a terminar. Muchazoti kawarida kumbosvika kupi? Taakupedzisa. Já achamos? Tapaona here? Ruth 4, versículo 13. Ruti 4. Alguém achou Pane apawana here? que pode ler? Verengai. Amém. Um parente remidor. Lê, irmão. Mudzimukirinu wehama, verengai. Ruth 4, 13.
Sim. Ruth dá à luz Obed, avô de Davi. 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. 15. Pode parar aí, bem. Está aqui. Vou repetir. Já dzokorora. Pode voltar aí, irmão. Dzokai hama. É aqui no começo, né? Patinotangira ndapa. 13. Assim tomou Boaz a Ruth. Naizvozvo Boaz akatora Ruti. Quem era Boaz? Ndianiko Boaz? Boaz era a família da Noemi. Boaz yanga iri hama yaNaomi. Nós estamos a falar de um parente remidor. Tiri kutaura pamusoro pemudzikinuri wehama. Remidor tinha que ser uma pessoa que é da família. Mudzikinuri aifanirwa kuva munhu wehukama. Amen. Amen. Boaz era judeu. Anga ari muJudha. Porque encontraram ele lá na Palestina. Nekuti akamuona ariko Quando estavam a voltar, paya pavakadzoka. Naomi e a Ruth, Naomi na Ruti quando voltaram para Belém de Judá, vakadzoka kuBhetelehema yeJudha. chegaram num tempo de cega, Vakasvika panguva num yekukohwa. tempo de colheita. Vakasvika panguva yekukohwa. E Boaz era um homem Boaz. que tinha cheio de machambas, Anga ari murimi mukuru. um homem de posse, Munhu akapfuma. homem de poder. Murume anga ane simba. Amen. Amen. E quando ela chegou lá, Pakasvika ikoko foi recebida com esta família. akagamuchirwa nemhuri. E ela achou graça para ser esposa de Boaz. Akawanirwa nyasha akazova mudzimai waBhoazi. Amen. Amen. O irmão Branham, quando fala de Boaz, Hama profeta panotaura ele nezvaBhoazi. diz que Boaz representa Cristo. Vanoti Bhoazi anomiririra Kristu. Ruth representa a igreja gentílica. Ruti omiririra kereke yechihedheni. Aqui estão a casar, Apa varoorana. mas neste casamento Asi muchato uyu virá um remidor. Virá um remidor. waizova muchato werudzikinuro. Estamos juntos, amados. Tiri pamwe chete. Nós queremos apanhar esse parente remidor. Tinoda kujekesa Então, esse parente remidor, no casamento desses dois, mudzikinuri wehama pamuchato vevaviri ava. você há de ver que a Ruth Uchaona kuti Ruti vai dar à luz um filho achabereka mwanakomana que é Obed. anonzi Obedi. É, não é? A igreja, estamos juntos? Tiri chose hama. Obed era avô de quem? Obedi anga ari sekuru waani? David. Davhidhi. Jesus Cristo, quando veio como quem? Jesu Kristu paakauya akauya sani? Veio como quem? Akauya sani? Filho de David. Mwanakomana Por waDhavhidhi. isso que Bartolomeu naquele dia, Ndokusaka Bhatolomeyo quando ele gritou, pakadaidzira oh filho de David, mwanakomana tenha waDhavhidhi, misericórdia de mim. ndinzwire wangoni. Ele não estava errado. Anga asiri Sabia que Jesus vinha na linhagem de David. anga asina kucheyama nekuti aiziva kuti Jesu aiuya murudzi kwaDhavhidhi. Amen. Amen. E esse Jesus, Jesu uyu para nós, kwatiri é um familiar. ihama. Esse Jesus, Jesu uyu para nós, kwatiri é um parente. ihama. Porque nós éramos gentios. Nekuti tanga tiri pasina Um Judha. povo que não era conhecido na família de Deus. Vanhu vanga A vasingazivikanwa Ruth era gentia. Ruti anga ari Uma wasijuda. pessoa que não era conhecida Munhu anga na asingazivikanwa parte de Deus. kuna Mas Mwari. hoje ela entra e traz um filho Obed. Asi nhasi paanopinda anopa anozvara mwanakomana anonzi E Obedi. esse mesmo Obed Obedi mumwe chete uyu traz um filho que é anobereka mwanakomana anonzi até encontrar o Jessé. kusvika tichibata kuna Jesi. Amen.
Quando nós formos a ler a Bíblia, é exatamente assim. tikaverenga bhaibheri Então, tinozviona como izvozvo. eu disse, tem 2 versículos. Podemos pegar São Mateus 1, versículo 16. Versículo só. Ngatibate vhesi imwe chete kuna São Mateo 1:16. Amen. Amen. São Mateus 1, 16. Mateo 1:16. Já está aí. Zviripo izvi. Oh, que graça. E Jacó gerou a José. Jakobo akabereka Jose. Amen. E Jacó gerou a José. Jakobo akabereka Josefa. José, marido da Maria, Josefa murume wa Maria. da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Uyo akabereka Jesu anonzi Kristu. Então, esse Jesus, para ser remidor, Uyu Jesu kuti ave mudzikinuri. como nós dissemos que remidor tem que ser indivíduo de posse. Sezvatataura kuti mudzikinuri anofanirwa kunga ane munhu ane kwanisiro. Que entrega a sua vida para trazer de volta o que estava perdido. Uyo anogona kupa upenyu hwake kuti adzoredzere zvanga Então, zvakarasika. Jesus pagou a um preço de sangue para cada um de nós, Naizvozvo Jesu akabhadhara mubhadharo weropa kune umwe naumwe wedu para nos trazer de volta no nosso lugar. kuti atidzosere kunzvimbo yedu. Este é parente remidor Ndiye mudzikinuri wehama uyu para a igreja. kuchechi. Amen. Amen.